Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, atenção a essa notícia, atenção a essa bomba. Marcos Braz pode deixar o cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo, que já tem nome sendo discutido para substituí-lo. Trata-se de Diogo Lemos. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Eu queria pedir a você que está aí do outro lado, numa situação grave, uma situação preocupante que o Flamengo vive nesse momento, eu queria pedir a vocês que fiquem ligados aqui no nosso canal, que vocês possam deixar o like, porque olha, a quantidade de coisas erradas que vivemos nesse momento no Flamengo é absurda. E nós aqui iremos fazer um papel de cobrar e mostrar qual o caminho podemos seguir para esse momento, que pode inclusive definir o ano do Flamengo, que será definido nas próximas, talvez 7, 15 dias. O Flamengo pode estar ou dando continuidade no ano, na classificação da Libertadores, Copa do Brasil e sequência do Brasileiro, ou pode simplesmente estar se despedindo, concluindo o ano que ainda nem chegou na metade. Deixe o seu like, se inscreva no canal, que aqui procura dar voz a vocês, que procura seguir o lema tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo. Aqui não tem troca de favores e prometo sempre ser a voz dos mais de 100 mil inscritos que são aqui no canal. Então se inscrevam aqui e acione o sininho da notificação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área. E se derrubar é pênalti. Bom, o Flamengo vive um momento extremamente delicado. E eu vou começar logo com a principal notícia que foi motivo da gente vir aqui e fazer esse vídeo. O Marcos Braz pode estar se desligando do Flamengo, e isso pode ser na próxima semana, pode ser nas próximas semanas, pode demorar um mês, enfim. O que acontece é o seguinte: o seu partido, que é o PL, o Partido Liberal, tem uma vaga lá em Brasília para deputado federal, e o Marcos Braz é um dos suplentes. Marcos Braz é candidato fortíssimo a assumir essa vaga, e aí, ele entrando como deputado federal, ele não teria como acumular o cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo, sendo deputado federal. Isso é praticamente impossível. Aliás, tem que ser impossível, né? Nós não podemos permitir com que isso aconteça, porque imagina, o cara vai ter que ficar lá de segunda a sexta em Brasília. Como é que ele vai estar aqui? O Flamengo já vive um momento em que parece uma embarcação sem o cara que tá ali para comandar, sem comandante, né? O futebol do Flamengo tá à deriva, sem comandante. O futebol do Flamengo é uma verdadeira zona, é uma bagunça. E claro que internamente, se o Marcos Braz acabar sendo o indicado pelo partido para ser o cara que vai assumir lá, né, uma dessas vagas de suplentes, sendo o principal que vai assumir lá em Brasília, meus amigos, vai ficar bom para todo mundo, porque hoje o presidente Rodolfo Landim sofre uma pressão tremenda da oposição para retirar o Marcos Braz, até porque o Marcos Braz, meus amigos, ele é responsável direto por toda a tragédia que vem sendo o ano de 2023 no Flamengo. Direto, ele é o responsável. Foi ele que resolveu mudar de treinador na época, não optando pela renovação do Dorival Júnior, e isso muito se deve ao fato do planejamento também ter sido executado e implementado por ele, porque o Flamengo na ocasião não tinha um treinador, não tinha ninguém no comando. Ele tirou o Dorival e coube a ele a programação do ano de 2023 do Flamengo. Vocês lembram do episódio do Gabigol dizendo: a partir de amanhã eu tô de férias?
E ele deveria ter dado férias mesmo ao Gabigol e a todos os jogadores. Mas férias logo depois da Libertadores, lá pro dia 1º de novembro, e o elenco se reapresentando 1º de dezembro. O Flamengo teria aí 2 meses de preparação para o Mundial de Clubes, para a final contra o Palmeiras, sairia na frente de todos os times brasileiros para a temporada 2023, já que o Flamengo era o único clube do futebol brasileiro que teria a principal competição sendo disputada no início do ano, que era o Mundial de Clubes. Só que nada disso foi levado em consideração. Eles deram de ombros, para não usar uma expressão chula aqui, para a principal competição, deram quase 50 dias de férias aos jogadores. Os jogadores se reapresentaram, a pré-temporada não foi feita de modo adequado, porque o preparador físico e o treinador na época não puderam acelerar o processo de preparação física, e quem entende da área sabe o que eu estou dizendo. Se você tem uma competição importante, logo no final desse mesmo mês vigente, em que os jogadores se apresentaram, uma final contra o Palmeiras, logo na sequência, um Mundial de Clubes, uma viagem, né, com uma competição importante. Você não podia acelerar o processo de preparação física, porque é muito comum no início da temporada os jogadores fazerem uma preparação física mais extensa, para poder aguentar a carga do ano inteiro. E acontecer o quê? No início desses jogos, os jogadores estarem com a perna presa ainda, demora uns 4, 5, 6 jogos a soltar a musculatura. E isso comprometeria o quê? A final contra o Palmeiras, o Mundial de Clubes, que acabou sendo comprometido da mesma maneira, pela falta de planejamento da diretoria, que tem que ser responsável. Ontem, a entrevista do Jorge Sampaoli foi muito grave. O semblante do Sampaoli ontem, na entrevista, deixou muito claro que ou ele queria falar alguma coisa e não podia, porque ele iria falar e teria que sair direto para o RH, ou então ele desanimou. A pergunta do meu amigo David Chape foi cirúrgica, parabéns a ele, que teve coragem que poucos têm de fazer uma pergunta como essa, perguntando ao Sampaoli o porquê que quando os treinadores têm um determinado perfil e chegam ao Flamengo, mudam a postura. Sabe, se sentem, parece que aceitam determinadas situações impostas pela diretoria e ao grupo de jogadores e mudam, deixam de ser enérgicos, até mesmo nas falas. Só que o Sampaoli fugiu da resposta e não respondeu. Só que o corpo fala. E para mim estava nítido que a postura do Sampaoli já mudou. E ele não conseguirá ser o responsável por essa mudança que é necessária para poder promover a reformulação que o elenco do Flamengo grita, clama e pede. Tem jogador no Flamengo, meus amigos, e jogador importante, que eu sei que o torcedor, que não é popular eu dizer isso aqui, a maioria de muitos aí de vocês não vão concordar comigo, não gostam de criticar este jogador, enfim. Mas o Arrascaeta não joga no Flamengo há 1 ano. Essa é a realidade. Tornou-se o novo Rodrigo Caio, que a gente sabe que tem qualidade, é espetacular quando a gente pode contar com ele, mas quando que a gente pode contar com ele? Agora parece que ele vai poder voltar a jogar, né? Porque dia 2 sai a convocação oficial da seleção uruguaia e já vazou a lista e que o nome dele, do Varela, estão na lista. Então agora ele precisa se preparar para se apresentar à seleção uruguaia, né? Porque essa é a realidade às vezes dói, fere até mesmo a mim, ter que criticar e direcionar críticas ao principal jogador do Flamengo. Mas entendam o seguinte, se não houver compromisso fora de campo, dentro de campo vai acontecer o que tem acontecido. Gabigol muito mal, Arrascaeta pessimamente em campo que eu digo condicionado fisicamente, porque há 1 ano não consegue jogar. Enfim, e a gente tem que criticar sim, não importa, não é por nome.
Nós temos sim que criticar, porque tem jogador que está escorado nos títulos já conquistados. E a diretoria também. Enquanto não houver uma ampla reformulação, nós iremos andar de lado ou até mesmo andar para trás. Porque é isso que eu tenho visto. O Flamengo está andando para trás. A coisa tá feia no Flamengo. Não há evolução. Não sei se vocês concordam comigo, mas o Flamengo é inoperante com a bola nos pés. O Flamengo naquele jogo contra o Fluminense criou oportunidade porque subiu a marcação, roubava algumas bolas e aí estava próximo do gol. Você quando rouba a bola, pega a defesa saindo, você consegue ter a oportunidade de gol. Agora com a bola nos pés, com o adversário postado no setor defensivo, o Flamengo não cria nada. É um time hoje, eu não vou dizer nem um time previsível, porque isso aí está muito claro. Um time igual aos outros, porque não é igual. Muito pelo contrário, o Flamengo hoje está entre os piores times do futebol brasileiro no aspecto criação. Eu ontem pude ver o jogo do Fortaleza com o Vasco e depois o Flamengo com o Cruzeiro e doeu os olhos. Que você vê um Fortaleza com uma intensidade altíssima, criando 10, 15 oportunidades de gols claras, de criação mesmo, botando uma intensidade elevada e o Flamengo parece que pratica um outro esporte. O goleiro do Cruzeiro, tu não saberia nem o nome do goleiro do Cruzeiro se não fosse uma atrasada de bola do Gabigol aos 47 minutos do segundo tempo, porque o cara não fez uma defesa. Do outro lado, o Matheus Cunha salvou o Flamengo de uma derrota. Essa é a realidade. Eu sei que é ruim a gente ter que às vezes criticar, mas é uma realidade. O Flamengo está prestes, se mantiver esse desempenho, essa performance, a concluir a temporada de 2023 daqui a uma semana. Já pararam para pensar? O Flamengo pega o Vasco final de semana que vem, no Maracanã. Vários jogos em casa no Maracanã que o Flamengo deveria exercer aquele poderio que tem, a presença do torcedor e tal. Vários jogos em sequência e o Flamengo não, se não vencer, por exemplo, o Fluminense, a tendência, a gente sabe que um Flamengo frágil da maneira que está, e tem muita gente que se apega, mas contra o Fluminense o time vai querer ganhar, vai jogar com vontade. Gente, eu vou dizer a minha opinião, eu acho que para poder vencer hoje os adversários de ponta, não é só Fluminense, Palmeiras e outros, precisa de algo além da vontade. Não é só a vontade, não. Vontade é algo que já deveria estar inerente às características dos jogadores que atuam no Flamengo hoje. E infelizmente não é assim que acontece, né? Então, a gente tem que cobrar isso mesmo. Tem que cobrar que o mínimo seja feito. Agora, se o Flamengo não melhorar muito, a tendência é que daqui a uma semana, o ano de 2023, acabe. Porque é um Flamengo enrolado quando joga contra adversários que jogam com linhas baixas e vai pegar um Racing no Maracanã na outra quarta-feira que vai jogar de forma defensiva. E se o Flamengo não tiver criatividade para romper as linhas, não conseguirá ganhar e o ano acabou. Vocês já viram o Alcas? Muita gente relevatizou, diminuiu a derrota do Flamengo pro Alcas, a vergonhosa derrota do Flamengo pro Alcas. O Alcas tem 3 pontos, cara, na Libertadores. 3 pontos, só ganhou de quem? Só ganhou do Flamengo, amigo. Os caras não conseguiram sequer empatar com mais ninguém, quer dizer, tá tudo errado, é uma vergonha a temporada do Flamengo de 2023. Se a gente se calar, pior vai ficar. Muito obrigado a todos, vou pedir a vocês para que deixem o like, se inscrevam aqui no canal Família da Nação. Um grande abraço aí, saudações rubro-negras.